começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Eric Vidigal, ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito. Processo e procedimento foi o tema da aula número 1, o autor no processo, tema da aula número 2, a terceira aula, o réu no processo, a quarta, o juiz no processo e a quinta e última aula, a antecipação dos efeitos da tutela. Justamente sobre o processo de conhecimento. Sim. Né? Esse foi o tema do curso, dessas 5 aulas, processo de conhecimento. Na verdade, nós temos aí, se divide em 3, né? O processo de conhecimento, o processo de execução, o processo cautelar, e na verdade hoje se fala numa quarta espécie, que seria o processo sincrético, que a doutrina assim o chama, ou também de processo misto, né? Que ele se caracteriza pela junção dos dois processos de conhecimento com o processo de execução, só que agora não mais como processos independentes e autônomos, mas como fases que se complementam dentro de um mesmo processo. Nesse movimento aí do legislador de tentar agilizar um pouco a prestação jurisdicional. Uhum. E o processo e o procedimento, que é tema, inclusive, da sua primeira aula, e aí esse tema, na verdade, 2 temas, né? Causa uma certa confusão, não causa? Sim, no dia a dia a gente experimenta ali, principalmente sala de aula, ou com leigo, né, ou com um acadêmico ainda, até ali no meio do curso. A gente não faz muito bem a diferença. A diferença é muito simples, basicamente o processo é um fenômeno, né? A gente trabalhou na primeira aula aí até algumas 3 definições de processo diferentes, com enfoques diferentes, mas a gente pode pensar no processo como um método de solução de litígios, né? Esse método ele abrange fases. A gente sabe que o juiz ele tem que ser imparcial, ele tem que já ser pré-constituído, que é o que a gente chama de juiz natural, ele vai ser provocado e vai ouvir as alegações de um autor, vai ouvir as contra-alegações de um réu, vai permitir que ambos produzam provas e ao final vai decidir quem tem razão. Isso é um processo. Agora, como esse processo é realizado? O processo, eu posso ter o processo penal, o processo civil, o processo trabalhista, o processo eleitoral, né? Cada um deles vai trabalhar essa mesma dinâmica. Um autor, um réu, um juiz, produção de provas e uma decisão. Agora, como eu vou realizar esse processo? Quais são os atos que são cabíveis? Quais são os prazos? Esse modo de realização do processo é o que a gente chama no direito processual civil de procedimento. Então, a gente pode dizer o seguinte: processo, dentro de um ramo de matéria, né, de uma matéria processual, eleitoral, civil, trabalhista, nós temos várias espécies de processo. Processo de conhecimento, execução, cautelar e o sincrético. E dentro de cada espécie processual eu tenho uma série de procedimentos, né, que são modos de realização do processo. Será como fazer? Qual é o meu procedimento aqui dentro? Porque, por exemplo, eu não posso, se eu quiser, por exemplo, entrar com uma ação indenizatória contra a fazenda pública, né, o procedimento de execução, caso eu vença essa ação, vai ser diferente do procedimento de execução contra um particular. Os bens públicos são empenhoráveis. Numa execução por quantia certa contra o particular, a primeira coisa que eu vou pedir é a penhora dos bens, caso o devedor não cumpra a obrigação. Então, são procedimentos distintos. E esse procedimento inverso não seria, ou seja, não seria um procedimento. Ambos, a gente está falando de processo de execução, mas são procedimentos distintos e específicos, inclusive. Né? Eu executo a fazenda pública, por exemplo, por meio de precatórios. Né? Uma vez que a decisão transite em julgado, o presidente do tribunal oficia o chefe do executivo para que insira o nome, né, daquele que venceu a lide na lista, né, dos beneficiários do precatório, e aquela lista é paga, né, seguindo uma ordem anualmente, de acordo com a previsão orçamentária. E o juiz, ele acaba tendo, claro, o papel dele é fundamental, mas eu digo no sentido de, por exemplo, ele tem uma maior liberdade nesses procedimentos todos? A sua pergunta é bastante interessante e pertinente, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo dentro da discussão da ciência processual. Por quê? É sabido que nós estamos no desejo, no anseio da promulgação de um novo Código de Processo Civil. Né? Foi o presidente do Senado, ele elaborou uma comissão de juristas notáveis, presidida pelo ministro Luiz Fux, que é um grande processualista. Inclusive, eu tive o privilégio de ser aluno dele por 2 vezes, em diferentes momentos, me inspirou muito na decisão dessa carreira do magistério na matéria de direito processual civil, e na presidência dessa comissão, né, foi apresentado então um anteprojeto, e esse anteprojeto se converteu num projeto de lei de iniciativa do Senado,
que basicamente, em grande parte, acolheu as sugestões da comissão e encaminhou, então, o novo substitutivo para apreciação na Câmara dos Deputados. E esse anteprojeto e a sua versão já de projeto aprovada pelo Senado, os poderes do juiz, eles são, alguns diriam ampliados, eu não entendo dessa forma. Na verdade, eles são mais, eles estão colocados no Código de uma maneira mais específica, porque a função jurisdicional, ela comporta determinados atos que no dia a dia processual, os juízes são muito tímidos na utilização. Um exemplo que eu dei constantemente nessas aulas que a gente trabalhou durante a semana, foi uma figura que a gente chama de poder geral de cautela, né, que permite ao juiz conceder medidas cautelares de ofício, ou seja, sem provocação da parte, quando ele verificar que há um receio ali de um dano irreparável de difícil reparação, né, no objeto do litígio. Então ele adota ele determina a adoção de uma providência para preservar o objeto desse litígio. Mesmo que a parte não tenha solicitado. Não tenha requerido, porque na verdade o que a gente busca com isso? No primeiro momento, preservar o objeto para que a decisão, ao final, tenha uma eficácia e a parte vencedora possa sair satisfeita, mas numa visão um pouco mais larga, o que está em risco aqui é a própria credibilidade do Poder Judiciário. Não adianta o juiz proferir uma sentença que não produza mais nenhum efeito no mundo real. Então ele garante que aquela sentença futura vai ter alguma eficácia, e com isso ele prestigia o próprio Poder Judiciário. Nós, jurisdicionados, não vamos procurar o Poder Judiciário para solucionar nossos conflitos se a decisão do Judiciário não servir para nada. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Éric Vidigal, ele que ao longo da semana ministrou o curso Processo Civil de Conhecimento. Bom, Éric Vidigal, nós já temos aí um sobrenome bastante forte no judiciário, e aí eu lhe pergunto, esse nome, ou seja, seu pai, te influenciou na escolha do direito? Na verdade... Seria natural essa pergunta. Não, claro, muita gente já fez, né? Mas, na verdade, assim, por incrível que pareça, né, o fato de eu ter, não tenho só ele como magistrado na família, meu padrasto também foi desembargador, tão apaixonado pela magistratura que se aposentou como desembargador no Estado e prestou novo concurso, e é juiz de novo ainda, no primeiro grau agora aqui em Brasília. Mas essa influência toda, da magistratura na minha família, na verdade, não teve tanto assim, reflexo direto na minha escolha. Na verdade, eu lembro até um pouco de saudosismo, foram 2 eventos assim, que me marcaram muito na vida. A princípio, meu sonho de garoto era ser piloto da Força Aérea. Eu estudei bastante e queria prestar concurso para EPICAR, mas no ano que eu estava estudando, fecharam o concurso, não ia ter o concurso. E aí eu meio que fiquei um pouco desgostoso da coisa do estudo. Eu estava morando no Rio nessa época, né? E nessa época que a gente foi morar no Rio, meus pais eram separados e a gente foi morar no Rio assim meio de repente. E eu tinha 12 anos de idade, meus irmãos, a gente sentia um pouco de falta do nosso pai. Eu quero visitar meu pai. Não, eu quero morar com meu pai. Não, você vai ficar comigo. Aquela coisa de mãe, né? Super protetiva e tal. E aí, de repente, eu peguei e vi um livro, a estante de livros dela. Minha mãe foi jornalista, mas estudou direito também na UNB. E eu achei um livro lá, Guarda de Filhos. E eu, com 12 anos, peguei aquele livro e comecei a ler. Passei o dia lá inteiro lendo sobre guarda de filhos. Ainda imagina, né, eu estou com 37 anos, eu tinha 12 anos de idade. Guarda de filhos, a gente nem sonhava ainda com esse ordenamento jurídico de hoje, né, mais liberal. Mas a partir daí eu comecei a questionar. Né, eu me lembro ainda, talvez ela nem se lembre disso, de eu começar a questionar, olha, eu tenho direito de visita, eu tenho direito de ver meu pai, não sei o quê. E tanto foi assim que 2 anos depois eu vim morar com meu pai, com 14 anos. E nesses 14 anos, aí sim, um fato mais específico, né, não um reflexo direto, mas indireto, eu me lembro de um dia em que eu olhei um processo de capa vermelha, estava no alto de uma estante assim, do escritório do meu pai em casa, e eu perguntei o que é aquilo. Aí ele falou, aquilo ali é um habeas corpus. E aí eu falei, mas por que ele está lá em cima da estante? E ele disse, ele era ministro há pouco tempo, no STJ, e ele disse, na turma de Direito Penal, e ele disse o seguinte, ele falou, olha, eu botei ele ali porque eu preciso
amadurecer antes de decidir, porque um juiz não pode decidir com fígado, com estômago. Eu fiquei curioso, né? Depois do almoço, ele foi trabalhar, eu peguei, escalei ali a estante, peguei aqueles autos daquele habeas corpus, e eu me deparei com uma situação que me marcou. Eu vi a foto de uma menina linda, uma modelo, numa das páginas desse habeas corpus, e na página seguinte, a menina estava em fotos toda deformada, com o rosto sem nariz, toda desfigurada. E aí eu fui ler, né, a denúncia, com 14 anos também, já me interessei, aquilo me deixou um pouco, o que está acontecendo, o que é isso? Montagem. E aí estava descrito na denúncia que aquela menina era do interior, e ela recebeu, era modelo, recebeu um convite de uma grande agência de modelos, uma dessas agências de ponta mesmo, internacionais, e ela resolveu mudar para São Paulo. E o namorado não gostou da decisão dela, e quando ela estava na rodoviária, né, indo embora, ele chamou a menina na janela do ônibus e jogou um copo de ácido na cara dela. E aí o rosto dela, enfim, ficou desfigurado. E aí eu comecei a entender essa coisa da indignação, essa coisa da justiça, essa coisa do juiz imparcial, do juiz que não pode se envolver emocionalmente. Aquilo mexeu comigo, aquilo começou a me atrair, né, aquele desejo de fazer justiça. E aí acabou que eu acabei dirigindo então a minha atenção, né, à busca pelo direito, né, como formação. Dentro desse, só voltando nesse caso aí específico, você chegou depois a conversar, no caso, com o seu pai a respeito daquele habeas corpus, daquele processo ali? Não especificamente. Ele me marcou muito, mas eu nunca nem contei que eu tinha pegado os autos lá do habeas corpus. Na verdade, assim, meu pai sempre foi muito restrito com a coisa de trabalho, sempre separou muito, né? Ele nunca se sentiu muito confortável de interferências, né, mulher, filho, qualquer coisa assim, porque poderia de alguma forma influenciar a tomada de decisão, dizer, isso é justo, é injusto, isso é certo, isso não é certo, e eu acho que ele quis sempre se preservar nessa, como um magistrado costuma fazer, né, no momento de decidir, ele tem que se recolher, ele tem que ser imparcial e focar apenas no que está nos autos. Muitas vezes ele pode não se sentir indignado por uma situação, porque a formação sociocultural dele assim não o permite, mas a partir do momento que ele convive com outras pessoas que sofrem com aquela emoção, aquilo ali de alguma forma pode influenciar no Sim, talvez um filho aos 14 anos, talvez tecendo um comentário acerca. Às vezes sim, né? Não necessariamente, mas a gente poderia. nunca vai poder afirmar que uma opinião, né, de uma pessoa não pode alterar a nossa... Aliás, a gente percebe que às vezes um comentário feito num noticiário televisivo afeta uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que por sua vez vai afetar toda a sociedade, né, porque às vezes o juiz, acho que isso não tem tanta repercussão. De repente a imprensa, cumprindo seu papel constitucional, leva até ao conhecimento do judiciário o que está acontecendo na sociedade. Não é bem assim não, a sociedade está indignada com isso. Então, o ministro Fux, nas aulas dele, ele trabalha uma questão que é super interessante. Ele diz o seguinte, o juiz não tem que decidir com base no apelo das ruas, no apelo social, da emoção. Agora, se diante de duas possibilidades de decidir, né, as duas possibilidades são válidas dentro do ordenamento, uma delas alcança os anseios sociais e a outra não, é claro que ele tem que optar por aquela que, sendo válida, né, abraçada pelo ordenamento, alcança a finalidade social. Acho que isso faz muito sentido, né? Mas, enfim, tem todo um trabalho aí por trás. Mas quando eu citei agora há pouco também essa própria liberdade do magistrado, eu entendo, e aí quero até a sua opinião, se ela hoje também ela prevalece, justamente numa leitura, num processo ali, o juiz fazer-se um outro entendimento. Não fica mais só aquela coisa assim, a lei arrisca. Né? Isso é interessante. Assim, quando eu me formei, o primeiro livro que eu escrevi tratava disso. À época, a questão ainda era vanguardista, né? Ninguém falava disso. A questão do ativismo judicial, basicamente. Aliás, o livro está aqui, né? Eu até trouxe aqui. O livro, na época, foi prefaciado pelo ministro Marco Aurélio, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele coloca dessa forma, né? Que é uma questão que merecia uma atenção. Hoje é o que a gente mais discute. Qual é o limite quando você fala, eu vou mostrando aqui, né, nós não estamos ainda na hora das nossas indicações, mas já vou mostrar, já que você está falando dele. Esse foi meu primogênito, né? Ele já tem tanto tempo e já está esgotado há muito tempo, mas eu até brinco que o que tem de melhor no livro é o prefácio do ministro Marco Aurélio. Ele consegue, em 3 páginas ali, resumir tudo que eu coloquei aí nessa pesquisa. Mas a época ainda se discutia pouco, né? Tive um trabalho na pesquisa, mas hoje é o que mais se discute. Qual é o limite? Até onde o juiz pode ir?
né? Ele deve apenas se ater à interpretação literal da lei ou ele deve levar em consideração os aspectos sociais, né? Os reflexos econômicos, enfim, culturais. Culturais, isso. Né? E a tendência, eu acho que a jurisdição, a nossa Constituição, ela ampara isso, né? A Constituição está em constante mutação, ela é um reflexo, né, da vontade popular, ela é editada a partir da manifestação daquele poder originário, né, constituinte originário, e se a sociedade evolui, o direito posto, né, positivado, tem que evoluir. E como o processo legislativo é muito moroso, muitas vezes não dá conta de reproduzir a mutação social, né, nesse momento cabe ao juiz fazer esse juízo de adequação, de analisar a evolução da sociedade e fazer uma adequação na hora de interpretar a norma. Acho válido, sim. Claro que tem que ter limites, né? Não é uma coisa. E esses limites, basicamente, a gente vai encontrar aí em algumas teorias de filosofia do direito, né? Que basicamente, quando a gente estuda um doutorado, é o que a gente aprende, assim, que diferencia mais um mestrado de um doutorado, é isso. É que antes de a gente interpretar uma norma e construir um sistema normativo, a gente tem que se preocupar em guardar coerência, né? Eu não posso afirmar uma coisa sem considerar todas ou pelo menos o máximo de variáveis possíveis, porque se eu afirmo isso hoje, amanhã eu vou ter que sustentar a mesma coisa, só que aí pode ter uma consequência diferente. E hoje o que a gente infelizmente vê em alguns tribunais, por exemplo, eu já presenciei, infelizmente, julgamentos em uma turma, por exemplo, do STJ, em que na mesma sessão foram proferidos julgamentos relativos à mesma matéria em sentidos diferentes. E ninguém questionou, peraí, não está faltando coerência. Né? E essa coerência é o que tem que ser buscado. Acho que esse talvez seja o principal limite. Né? O juiz tem que ser coerente com o que ele decide. Dou um exemplo interessante que eu uma vez desenvolvi com os meus alunos em sala de aula. O Supremo, atendendo a uma demanda social, interpretou, né, a igualdade da relação da união homoafetiva, união estável homoafetiva, com o casamento. Aquele casamento que a legislação previa inicialmente como sendo aquela união social formada por homem e mulher. Né? Não, porque aí vem o Supremo interpreta, não, porque a Constituição ela estabelece a igualdade, não tem distinção, e é uma questão real, tudo bem. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, então, um muçulmano, por exemplo, né, cuja religião permite um casamento polígamo, várias esposas, ele poderia, com base nesse precedente, dizer, olha, espera aí, é uma realidade cultural minha, religiosa, a Constituição determina o respeito à diversidade religiosa, né? Então eu quero também que seja equiparada, né? Já que não existe mais o crime de bigamia, ou seja, não é mais vedado pelo ordenamento jurídico, eu vivo em união estável com 3 mulheres, elas concordam com essa situação, por que então eu não posso agora ter reconhecido isso como casamento? É uma questão que a gente pode pensar. Será que aquela decisão com aquele fundamento, né, se for simplesmente esse fundamento que tem que ser tratado igual, porque a Constituição, quando fala em casamento, ele ampliou, ele não aceita distinções, eu posso aplicar também no caso da poligamia. Né? Então, às vezes, é a questão da falta de coerência. E tentar fazer o máximo possível do fechamento sim, aqui, né? Sim. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Éric Vidigal, que ao longo da semana ministrou o curso Processo Civil Processo Civil de Conhecimento. Tendo como aula número 1, Processo e Procedimento, a aula 2, o autor no processo, a aula 3, o réu no processo, a 4ª aula, o juiz no processo e a 5ª e última aula, a antecipação dos efeitos da tutela. Você disse que morou no Rio de Janeiro. Sim. Claro, até pelo trabalho de seu pai, e aí você chegou a citar também que morou com ele, então veio para Brasília. Mas você é de Brasília, na verdade? Não. Eu já circulei bastante o Brasil. Né? Eu nasci em São Luís, no Maranhão, e com 2 anos de idade, a minha família se mudou para Brasília. Aos 12 anos a gente se mudou para o Rio de Janeiro, aos 14 eu voltei para Brasília, aos 15 eu voltei para o Rio de Janeiro. Fiquei lá até os 19 e 20,
E aí vim para Brasília, né, onde eu concluí a época segundo grau e fiz a minha graduação, a minha primeira especialização. Depois eu comecei a estudar em São Paulo, onde eu fiz o meu mestrado, meu doutorado e, enfim, de lá para cá, a atividade profissional aí tem se desenvolvido aí Brasil afora. Né? Às vezes, final de semana, eu estou aí no interior da Bahia, viajando por aí, dando aula de pós-graduação. A sua conclusão do curso de Direito foi em Brasília? Da graduação, sim. A graduação foi aqui em Brasília? Foi em Brasília. A graduação e a primeira especialização. Você também tem concursos, né? Concurso, sim. Eu prestei 2 concursos já. Um de analista processual do Ministério Público da União, quando eu tive a oportunidade de assessorar um conselheiro nacional do Ministério Público. E recentemente eu prestei um concurso da Universidade de Brasília, para o cargo de professor adjunto, guardando aí apenas a homologação do resultado final. Mas o magistério é a minha grande paixão. Né? Advoga? Eu advoguei durante 7 anos, mas quando eu fui para o Conselho Nacional, é um requisito lá, a lei específica deles, né, traz como uma hipótese de incompatibilidade. É algo que está sendo discutido até no Judiciário, se seria ou não incompatível, já que o Estatuto da OAB não prevê como hipótese de incompatibilidade, né, os servidores do Ministério Público não têm essa incompatibilidade com o exercício da advocacia, mas enfim. E eu estava indo assessorar um conselheiro nacional, uma pessoa muito respeitada, um desembargador federal do Rio de Janeiro, doutor Sérgio Feltrin, até por uma questão de ética e tudo mais, aceitei sem questionar, sem impugnar e fiz o cancelamento do meu registro na OAB. Mas tão logo eu assuma na UNB como professor, até um requisito do edital que tem inscrição na Ordem dos Advogados, porque o professor de processo civil muitas vezes atua com núcleo de prática jurídica. Né? Então é ele que assina as petições que os estagiários elaboram ali no atendimento à comunidade. Bem, vamos aqui às indicações de leitura. Nós temos aqui o Novo Processo Civil Brasileiro. O professor Barbosa Moreira, né, essa obra é uma obra clássica. Na verdade não é tão novo mais, né, porque o novo é o que ainda está por vir agora, né, mas o professor Barbosa Moreira é indiscutível, né, é um grande doutrinador, um grande autor, é um clássico. A gente pode ver na mesa dos ministros ali, durante as sessões, sempre tem um livro do professor Barbosa Moreira, ou comentários ao Código de Processo Civil, que é uma coleção com volumes enormes, cada volume trabalhando alguns artigos, né? Tem um volume específico do professor Barbosa Moreira relativo aos recursos, muito utilizado. E esse livro especificamente é um livro interessante porque ele é bem econômico, vamos colocar assim, né? no volume, mas o professor Barbosa Moreira dá uma passada completa em todos os processos que a gente estava conversando aqui no primeiro bloco. Conhecimento, execução, cautelar, ele trabalha aí com todos os procedimentos. É um livro que eu recomendo para o início, assim, de todo mundo que quer estudar processo civil tem que... O primeiro livro ele pergunta qual seria a indicação. É o primeiro livro. O primeiro livro você tem uma visão geral. Né? A melhor forma de você viajar com um caminho mais curto e melhor é você conhecer primeiro o caminho. Né? Então, esse livro te dá essa visão geral e te permite viajar com segurança. Tá, então, indicação. Agora nós temos aqui Direito Processual Civil Brasileiro. O professor Vicente Greco Filho, esse livro me marcou muito, porque quando eu comecei a ministrar aulas de processo civil, foi um desespero, foi muito de repente que me convidaram para dar aula. Né? Olha, a turma tirou o professor, preciso de você. Então, eu já tinha que entrar com a turma em andamento. E aí, a minha opção foi o quê? Eu peguei 5 livros, né, 5 autores diferentes, mas o meu livro de base foi o professor Vicente Greco Filho. Né? E a partir daí, então, eu preparava cada aula, no dia da aula, e esse livro aí eu vejo também como... É uma coleção de 3 volumes, mas que aborda o processo de uma maneira crítica, de uma maneira muito inteligente. Instituições de Direito Processual Civil. Esse aí até ele está bem desgastado, né, porque é uma edição antiga, mas é do professor Cândido Rangel Dinamarco, é o catedrático da Universidade de São Paulo. Né, o professor Dinamarco é talvez uma das pessoas que mais entenda de Direito Processual Civil no Brasil. Essa coleção, para ter uma ideia, são 3 volumes só do processo de conhecimento, 3 volumes desse tamanho. Ele escreveu esse livro interessante num retiro que ele fez numa ilhazinha no sul da Itália. Ele levou somente um código
interpretar um código com jurisprudência do professor Teotônio Negrão e o conhecimento dele. E ele resolveu colocar nessa obra aí todo o conhecimento que ele tinha a respeito do processo de conhecimento. Então, são livro 3 volumes. 3 volumes só de conhecimento. Para quem quer aprofundar mais o estudo da matéria, é o recomendado. Bom, nós temos aqui lições de direito processual civil. É o professor Alexandre Câmara, né, um autor já moderno, já diferente desse perfil aqui. Eu, particularmente, tenho outros professores mais atuais que são excelentes, mas o professor Alexandre Câmara sempre me chamou a atenção, porque ele tem ideias próprias, né, ele é muito crítico, ele é advogado, então, de formação ali, e ele se atreve a não ficar repetindo o óbvio, né, repetindo o básico, e a partir justamente da dialética que o direito evolui. Né, então, é um livro também que eu recomendo para quem quer já exercitar essa crítica. Esse outro protagonismo político do juiz, que é seu, nós mostramos aqui agora há pouco. Bem, eu tive a satisfação de hoje conversar com o professor Eric Vidigal, a quem eu quero agradecer e parabenizá-lo. E lembro que você pode participar do programa, o nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br e o programa está disponível também na internet, www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.